As evidências fósseis para a evolução humana são extremamente fracas e o caso da evolução humana é impulsionado mais pela especulação, baseada em evidências muito fracas do que em evidências concretas. Eu diria que a principal coisa que sustenta a evidência fóssil da evolução humana é uma crença na ideologia materialista. Portanto, quando você vai a um museu ou lê um artigo da National Geographic que contém uma representação artística de uma espécie de hominídeo, precisa entender que eles estão constantemente tentando fazer com que as espécies semelhantes a macacos se pareçam mais com humanos e as espécies semelhantes a humanos se pareçam mais com macacos. E isso é pura imaginação e especulação, não se baseia em evidências concretas. Na mente popular, os neandertais são frequentemente vistos como muito brutos e primitivos. Mas a realidade é que eles foram descobertos com sinais de alta inteligência, incluindo arte e cultura. Muitos paleoantropólogos acreditam que os neandertais enterravam seus mortos. E, de fato, é muito surpreendente saber que os neandertais tinham um cérebro de tamanho médio, maior do que o dos humanos modernos. Portanto, há muitos paleoantropólogos que acreditam que os neandertais eram altamente inteligentes. Um exemplo clássico é Lucy. De fato, Lucy é um exemplo do que encontramos com frequência. Muitas pessoas pensam que ela é o esqueleto completo de um hominídeo maravilhosamente preservado. E ela é, exceto pelo fato de que só temos cerca de 40% do esqueleto de Lucy. E quando descobriram os ossos de Lucy, eles estavam espalhados em uma encosta. De fato, um dos descobridores de Lucy disse que era muito provável que, na próxima tempestade, muitos de seus ossos pudessem ter sido levados pela água. Portanto, uma das grandes questões relacionadas a Lucy é se essa coleção de ossos que atribuímos a ela pertenceu ou não a um único indivíduo ou até mesmo a uma única espécie. Por exemplo, há alguns anos, descobriu-se que um dos ossos que incluímos nesse fóssil que chamamos de Lucy, na verdade pertencia a algo como um macaco moderno, e certamente não era de um hominídeo australopitecíneo. Portanto, há essa questão de saber se os ossos que atribuímos a Lucy pertencem ou não a um único indivíduo ou mesmo a uma única espécie. Agora, a réplica clássica é que nenhum dos ossos de Lucy nessa coleção de fósseis parece duplicado, e isso sugere que talvez eles pertençam a um único indivíduo, mas não temos certeza disso. E é difícil afirmar claramente que o fóssil de Lucy realmente pertenceu a um único organismo individual. Quando vemos diagramas científicos dessas espécies de hominídeos, geralmente presumimos que eles se baseiam em reconstruções muito cuidadosas, baseadas em ossos que foram realmente encontrados. Mas os ossos encontrados originalmente geralmente não estavam em boas condições. Por exemplo, a pelvis de Lucy, quando foi descoberta inicialmente, foi descrita como muito esmagada e com distorções e rachaduras. Agora, é claro, os cientistas voltam ao laboratório, reconstroem e reinterpretam o material, mas essa interpretação está sendo guiada por seu paradigma evolucionário, que diz que os humanos evoluíram de espécies semelhantes a macacos. Assim, eles interpretam Lucy como sendo uma espécie que caminhava ereta, com uma pelvis que apoia essa interpretação, mesmo que a condição original da pelvis não fosse muito boa. Portanto, Art é outro bom exemplo de um fóssil de hominídeo que precisou de uma reconstrução extensa porque sua condição inicial era muito ruim. Quando o fóssil de Art foi descoberto pela primeira vez, os relatórios diziam que ele era inicialmente macio, esmagado ou calcário. Outro relatório dizia que ele estava quase todo esmagado e precisava de uma extensa reconstrução digital. De fato, um relatório dizia que a pelvis de Art, que é, obviamente, um osso muito importante para determinar se Art andava ereto, era inicialmente como um ensopado irlandês. É claro que isso não inspira muita confiança quanto ao fato de esses ossos fósseis estarem ou não nas condições que vemos nos artigos científicos que mostram o Art andando ereto. O ponto principal é que dois dos exemplos mais famosos de ancestrais humanos que supostamente andavam eretos, parecidos com macacos, foram descobertos inicialmente com pelvis pulverizadas. Portanto, quando vemos em artigos científicos ou na mídia essas formas de caminhada ereta, isso se baseia na interpretação e na imaginação com base em suas visões evolutivas, e não na evidência real que foi escavada no solo.
O Homo naledi é um fóssil de hominídeo muito famoso que foi descoberto em 2015, relatado por cientistas da África do Sul que o descobriram no berço da humanidade, na África do Sul. Uma das coisas mais interessantes sobre o Homo naledi é o grande número de ossos que foram encontrados na caverna. Literalmente centenas, se não mais de 1000 ossos foram encontrados. A empolgação inicial da comunidade evolucionária era que eles esperavam que o Homo naledi fosse esse fóssil de 2 a 3 milhões de anos que se encaixaria bem na zona em que os antropólogos evolucionistas acreditam que o gênero Homo estava evoluindo a partir dos australopitecíneos, semelhantes a macacos. Porém, quando o Homo naledi foi relatado pela primeira vez, eles não tinham a idade geológica real ou a data do fóssil. Assim, eles simplesmente presumiram que ele tinha de 2 a 3 milhões de anos. Bem, então em 27, eles finalmente apresentaram uma idade geológica real para o Homo naledi, e isso foi um verdadeiro fracasso para o ponto de vista evolucionário. Descobriu-se que o Homo naledi tem apenas cerca de 200 mil a 300 mil anos de idade, e não os 2 a 3 milhões de anos que eles esperavam que tivesse com base no ponto de vista evolutivo. Então, basicamente, o Homo naledi é cerca de 10 vezes mais jovem do que precisava ser para ser o ancestral humano que a mídia alegou ser quando foi descoberto pela primeira vez em 2015. Nos últimos anos, há 2 fósseis, ambos descobertos na África do Sul, que foram considerados ancestrais humanos. Um deles é o Australopithecus sediba e o outro é o Homo naledi. Como se pode imaginar, se uma espécie é um Australopithecine, presume-se que ela seja mais primitiva, mais antiga e mais parecida com um macaco do que aquela que pertence ao gênero Homo. E, aliás, a mesma equipe de paleoantropólogos descobriu esses 2 fósseis e afirmou que ambos são ancestrais humanos. Mas há um problema com essa linhagem evolucionária que supostamente passou, digamos, de algo como o Australopithecus sediba para o Homo naledi e para uma forma mais moderna de ser humano. E esse problema é que o Australopithecus sediba tinha uma pelvis, dentes e tronco mais parecidos com os humanos do que o Homo naledi. Portanto, se você está supostamente passando de uma condição mais primitiva de macaco para uma condição mais moderna de humano, então essas características estão evoluindo na direção errada, porque você está passando de uma forma mais humana para uma forma menos humana. Portanto, é bastante irônico que a mesma equipe de paleoantropólogos descreva esses 2 fósseis em épocas diferentes, é claro, como sendo ancestrais humanos, quando na verdade eles formam uma linhagem evolutiva sem sentido. Quando a maioria dos cientistas evolucionistas, e certamente praticamente todos os paleoantropólogos evolucionistas abordam as evidências, eles nem sequer fazem a pergunta: é possível que essas espécies tenham sido projetadas de forma inteligente? Eles presumem, desde o início, que houve apenas causas materiais envolvidas em toda a história da vida na Terra, e certamente na história das origens humanas. Assim, quando olham para esses fósseis, nem sequer questionam se há ou não uma história evolutiva por trás desses fósseis. Elas estão completamente presas a uma mentalidade evolucionista, baseada em um modo de pensar materialista, porque esse é o único tipo de pensamento ao qual já foram expostas. E é o único tipo de pensamento que é permitido em seu paradigma. Portanto, eles nunca chegam à questão de saber se a espécie pode ter sido projetada de forma inteligente, se o conjunto geral de evidências apoia ou não um ponto de vista evolucionário ou aponta em outra direção. Uma ideologia materialista está guiando completamente a maneira como eles pensam, quer eles percebam ou reconheçam isso ou não. Portanto, o termo elo perdido é um termo usado com muita frequência no discurso popular sobre evolução. Já na comunidade científica, o termo elo perdido não é muito usado. Você pode encontrá-lo ocasionalmente em artigos técnicos, mas geralmente eles falam sobre as transições entre espécies semelhantes a macacos, como os australopitecíneos e o gênero Homo, e eu diria que em vez de haver elos perdidos, há na verdade fósseis perdidos da suposta transição. Portanto, há transições ausentes no registro fóssil. Na verdade, há um livro escrito por 3 paleoantropólogos de Harvard que fala sobre o fato de que, durante esse período em que o gênero Homo estava supostamente evoluindo dos australopitecíneos, havia essa lacuna no registro fóssil. Não vemos fósseis que documentem essa transição. Vemos fósseis do gênero Australopithecine antes dessa transição e vemos fósseis do gênero Homo ou fósseis do gênero humano após essa transição. Mas quando você realmente observa quando essa transição supostamente ocorreu, você não vê fósseis que documentem essa transição. Fósseis que documentam essa transição. Portanto, eu diria que temos transições ausentes no registro fóssil.
Se você prestar atenção à forma como a mídia cobre as origens e a evolução humanas, verá alguns padrões que se repetem continuamente. Sempre que um novo fóssil é descoberto, ele é promovido pela mídia como a mais recente prova da evolução. E a mídia faz uma espécie de mini cruzada por Darwin com muito alarde, promovendo esses fósseis como a mais recente evidência da evolução humana. Bem, o que invariavelmente acontece é que depois de algum tempo, esse exagero desaparece e prevalecem cabeças mais calmas e frias. E você verá que os cientistas na literatura técnica começarão a criticar as alegações iniciais de que esse fóssil era um ancestral humano. E eles dirão, bem, talvez esse fóssil não fosse de fato um ancestral humano. Talvez ele nem estivesse intimamente relacionado às origens humanas. Portanto, quase sempre se vê esse arco na mídia quando um novo fóssil é descoberto. Inicialmente, vemos muita publicidade promovendo esses fósseis. E com o tempo, esse entusiasmo vai se dissipando. Cabeças mais calmas e frias prevalecerão. E no fim das contas, descobre-se que o fóssil provavelmente não era um ancestral humano. E há outro ponto que precisamos ter em mente. É que o padrão geral no registro fóssil não mostra uma mudança darwiniana lenta e gradual de uma espécie para outra. Em vez disso, o registro fóssil mostra um padrão de explosões em que vemos muitos novos tipos de organismos e formas surgindo abruptamente sem precursores evolutivos. Isso é verdade em todo o registro fóssil, e certamente é verdade para a origem do nosso gênero Homo. Talvez você não se lembre disso, mas em maio de 2009 é bem possível que, certa manhã, você tenha acordado, ligado o computador, acessado o Google e descoberto que, em vez do logotipo normal do Google, havia um pequeno logotipo de um mamífero pequeno, fofo e peludo. Esse mamífero se chamava Ida, ou Darwinius malusai, e na época ele estava sendo fortemente promovido nesse tipo de esforço coordenado entre a mídia. Estações de TV, comunidade científica e, é claro, grandes sites como o Google, tentando promover a evolução para o público. Eles estavam chamando Ida de o elo que nos conecta ao reino animal. Bem, mais tarde, descobriu-se que Ida não era de fato um ancestral humano. Provavelmente era um ancestral ou algo relacionado aos lêmures. E certamente era. De completamente distante da linhagem humana. Mas com a história de Ida, o que ela nos mostra, acho que de forma bastante divertida, é como a comunidade científica e a mídia trabalharão juntas para empurrar a evolução para o público, meio que se adiantando aos fatos e não deixando que os fatos falem por si mesmos. Eles querem evangelizar o público em favor de Darwin, sem realmente perguntar com cuidado se essas evidências realmente apoiam uma visão evolutiva das origens humanas.